Metais caindo, criaturas chovendo e cores misteriosas derramando-se. Há momentos em que o céu, além de água e neve, tem muito a oferecer. Então fique conosco para se maravilhar com as coisas mais bizarras que caem do espaço. Número 1. Céus abrasadores. Dezenas de morcegos jaziam no chão e nas estradas. Sim, todos estamos pensando exatamente no mesmo. O que esses mamíferos voadores estavam fazendo aqui? Se você não tem ideia sobre isso, deixe-me contar. Penrith, esta cidade australiana, estava como um forno, atingindo 47,3 graus Celsius em 2018. E definitivamente foi brutal não apenas para os humanos, mas até para as criaturas mais estranhas. Sydney não sentia um calor desses desde 39, e nossos amigos voadores estavam caindo do céu como chuva. O Serviço de Informação, Resgate e Educação sobre Vida Selvagem de Nova Gales do Sul foi a todo vapor resgatando mais de 100 criaturas superaquecidas, caindo diretamente do céu em um calor sufocante de 46,6 graus Celsius, fazendo o seu melhor para ajudar, mas infelizmente nem todos conseguiram sobreviver. Número 2. Encontros ósseos com dragões. Encontros com dragões não eram considerados fábulas ou contos exagerados. Eram registrados e documentados como fato histórico, narrados como histórias reais de encontros com misteriosos animais de carne e osso. Em uma pequena vila chinesa, as pessoas se depararam com algo incrível. Um enorme esqueleto de 19 metros e 80 de comprimento que parecia ser de um dragão. Os moradores ficaram enlouquecidos, tirando fotos e criando histórias sobre criaturas antigas. Mas então, os céticos intervieram, dizendo que parecia suspeitosamente com um crânio de vaca. Alguns até brincaram que poderia ser um adereço de filme ou algum projeto artístico. O debate continuou, mantendo todos adivinhando o que diabos era realmente aquele esqueleto. Os restos encontrados em Zhangjiajie possuíam chifres, garras proeminentes e um corpo longo e serpentino, o que criou um enorme burburinho e muita fascinação. Número 3. Carcaça alienígena. Na região de Amur, na Sibéria, um homem e seu fiel cão tropeçaram em algo verdadeiramente bizarro. Lá nas profundezas geladas jazia uma criatura sem membros e em uma pose sinistra. Parecia que havia sido severamente punida por alguma autoridade superior antes de ser lançada na Terra. Afinal, o que era e de onde veio? Alguns especialistas sugeriram várias ideias, adivinhando que poderia ser um macaco perdido ou uma criatura espacial. As pessoas na internet continuaram falando sobre isso, mas ninguém tinha respostas claras. No entanto, observando suas características estranhas, essa criatura parece mais com um alienígena morto para mim. E você? O que pensa sobre corpos misteriosos? Já imaginou entrar em uma caverna e encontrar cadáveres que não pertencem a nenhuma espécie conhecida em nosso planeta? Foi em 2017 que um homem registrou imagens de dentro das cavernas de Nazca, mostrando alguns corpos estranhos no chão, com corpos altos e magros e características únicas. Os locais lutaram muito para identificá-los, mas o que eles encontraram? Essas múmias foram submetidas a testes sérios, e adivinhe só, os resultados apresentados no Congresso mexicano revelaram que possuíam 30% de DNA desconhecido. Seriam eles corpos de entidades de outro mundo que caíram do espaço exterior após a morte? Ou eram apenas visitantes extraterrestres que esqueceram de voltar? Número 4. Chuva estelar. Imagine olhar para o céu e de repente avistar orbes brilhantes aparecendo como se estivessem caindo na Terra. Aqui está uma história que pode fazer você pensar duas vezes. Enquanto explorava Piranha, no Brasil, um homem avistou uma fileira de luzes no céu. Inicialmente, ele desconsiderou, pensando que eram apenas luzes a laser. Mas espera! Parecia que elas estavam se aproximando cada vez mais da nossa Terra. Agora, o que poderiam ser essas figuras estranhas vindo diretamente do céu? Uma invasão alienígena? Dada a história da região com avistamentos de OVNIs, dizia-se que havia grandes chances das entidades mais inesperadas visitarem a Terra vindo do espaço exterior. Por quê? Alguém estaria nos espionando? Esqueletos enigmáticos, seguindo o burburinho sobre as supostas múmias alienígenas encontradas nas cavernas de Nazca, outra descoberta surpreendente surgiu na mesma área. Decidimos ir ao Peru para examinar e ver se eram falsas ou reais ou o quê. O que eram dessa vez? Era um par de esqueletos estranhos encontrados enrolados em uma posição incomum. Após um exame mais detalhado,
Os especialistas descobriram que esses seres caminhavam sobre duas pernas como nós e tinham aproximadamente a mesma altura. Mas o que realmente chamou a atenção foram suas mãos de 3 dedos e crânios de forma estranha. Esses achados levantam mais perguntas. Por que esses seres vieram à Terra e como acabaram assim? Agora realmente hesito em comentar, porque a cada nova descoberta, o mistério parece se aprofundar ainda mais. Número 5. Blunder dos insetos na China. As coisas ficaram seriamente estranhas quando as pessoas acordaram e viram seus carros como se tivessem sido atacados por alienígenas ou algo assim. Em vez da sujeira usual de pássaros, era como uma invasão de vermes, com cerca de 20 vermes pequenos por mancha. Vídeos da cena viscosa explodiram online, deixando todos coçando a cabeça, mas acaba que não era uma festa nojenta de vermes, de jeito nenhum. Não, eram apenas algumas flores inocentes pregando peças em nós. Essa esquisitice nos lembra que as coisas nem sempre são o que parecem, e é super importante olhar mais a fundo antes de tirar conclusões. Número 6. Queda cósmica. Em 2021, em uma vila em Mastra, Índia, os moradores estavam se preparando para uma festa quando viram algo louco no céu. Um enorme disco de 40 quilogramas, com cerca de 2 a 3 metros de largura, caiu do céu. Você pode imaginar um objeto de 40 quilogramas caindo do céu, causando um estrondo sério. Naturalmente, todos se dispersaram para ver o que diabos era aquilo. Mas espere, há mais. Na mesma área, uma bola metálica de cerca de meio metro de largura também pousou. E adivinhe só, acabou que essa coisa era provavelmente um pedaço de um foguete chinês que foi lançado em fevereiro de 2021. Ele, de alguma forma, resistiu à reentrada ardente e aterrissou exatamente na mesma área do lançamento. Felizmente, ninguém se machucou em toda essa confusão. Número 7. Chuva de besouros. A chuva geralmente é associada à paz, mas às vezes ela causa problemas para muitos. Um desses problemas foi enfrentado pelas pessoas na Argentina, quando sua pequena cidade foi invadida por uma nuvem de besouros. Eles estavam em todo lugar, quase como se tivessem chovido, tornando a vida irritante para todos. O caos continuou até que as autoridades decidiram desligar as luzes das ruas e dos prédios públicos por 3 dias, para incentivar os visitantes a irem embora e encontrar outra cidade. O blackout funcionou efetivamente e o número de besouros diminuiu dramaticamente. Número 8. Anéis de fumaça. Pessoas ao redor do mundo estão enlouquecendo porque pensam ter avistado invasores alienígenas no céu. Esses estranhos anéis pretos estão surgindo em todos os lugares. E todos estão perdendo a cabeça. Mas mantenha a calma, porque a verdade é muito menos aterrorizante do que homenzinhos verdes. Acontece que esses anéis são apenas o resultado de alguma explosão maluca, então não há necessidade de pânico. Pessoal, os únicos alienígenas com os quais precisamos nos preocupar são os de Hollywood. Número 9. Pixie da Cornualha. De contos de Ninar a mistérios da vida real, esse Pixie da Cornualha tem deixado todos intrigados e definitivamente assustados também. No interior da Cornualha, um grupo de turistas se deparou com algo realmente estranho, algo que você nunca esperaria testemunhar enquanto se diverte. Era um pequeno esqueleto relaxando em um ninho de pássaros. As pessoas ficaram abaladas, perguntando-se como diabos ele foi parar lá. Alguns disseram que era um mau presságio, outros pensaram que havia sido vomitado pelo céu ou lançado por alguma força de outro planeta. Mas como ainda não descobrimos todas as criaturas aqui na Terra, o que podemos dizer sobre o que está vagando lá fora, no grande desconhecido? Número 10. Dilema das gotas. Bem, as pessoas que vivem na área dizem que não têm ideia de onde as gotas estão vindo. Há alguns anos, em Las Vegas Oriental, as coisas passaram de normais para totalmente estranhas por algumas semanas seguidas. As pessoas estavam lidando com essas gotas pretas e marrons aleatórias caindo em suas coisas do nada. Imagine a situação de Marcos Cervantes, que achava muito difícil manter seus veículos. Muito difícil estar fora de seu quintal sabendo que você nem pode fazer um churrasco ou qualquer coisa assim, e você recebe essas gotículas. Todo o lugar dele, desde a casa até os carros e até a quadra de basquete, ficou coberto com essa gosma misteriosa. No início, Marco pensou que poderia ser graxa ou óleo, mas ninguém conseguiu descobrir. Ele até tentou entrar em contato com a Administração Federal de Aviação, pensando que talvez estivesse vindo de aviões,
mas não obteve resposta. A parte mais assustadora é que ninguém ainda sabe o que diabos era aquela coisa. Felizmente não durou muito tempo, mas o mistério continua. Número 11. Invasores do espaço. Estou vendo um enorme disco voador ou algo ainda mais assustador? Este sujeito que o viu ficou completamente chocado e, sem perder tempo, filmou todo o acontecimento. Parecia totalmente com aquelas naves espaciais que sempre admiramos nos filmes de ficção científica. Justo quando ele pensou que poderia ser alguma estrutura, esse objeto misterioso simplesmente acelerou para o céu e desapareceu. Mais tarde, quando o indivíduo reuniu coragem para revisar o vídeo, seu sangue gelou ao avistar duas figuras esbeltas e sombrias rondando perto do disco voador. Foi relatado que o comportamento da pessoa mudou quase como se estivessem se comunicando com alienígenas. Estou completamente perdido aqui. Alguém pode esclarecer o que está acontecendo? Número 12. Problemas com asas. Já ouviu falar em chuva de pássaros? Acredite ou não, é um fenômeno real. Você pode ter visto aquele vídeo dramático de centenas de pássaros literalmente caindo do céu em um bairro. Vamos voltar à véspera de Ano Novo de 2010, em Arkansas, Estados Unidos. Tudo parecia normal. As pessoas estavam se preparando para os fogos de artifício quando, de repente, milhares de pássaros pretos de asa vermelha começaram a cair do céu em uma área de aproximadamente 1 quilômetro quadrado. Isso certamente tinha uma aura hitchcockiana, mas adivinhe? Ninguém realmente sabe por que isso aconteceu. Alguns dizem que os pássaros estavam fugindo de um grande animal assustador, enquanto outros pensam que eles se perderam por causa de substâncias ruins no ar. Número 13. Loucura dos meteoros. Deixe-me contar sobre uma noite memorável quando os céus revelaram uma cena de tirar o fôlego em Chelyabinsk, em 15 de fevereiro de 2013. Um meteoro colossal atravessou o céu, superando até mesmo o brilho do Sol com seu espetáculo deslumbrante, captando a atenção do mundo inteiro. Mas não foi apenas o brilho que chocou as pessoas. O estrondo do meteoro sacudiu toda a cidade e, em seguida, um pedaço dele caiu no lago, tornando-o famoso como o meteoro de Chelyabinsk. Era super grande, 20 metros de largura, e pegou todos de surpresa. Número 14. Aranhas assustadoras. Se você não é fã de aranhas, talvez queira pular este vídeo. Aranhas enormes estão tomando conta de uma cidade inteira na Austrália. É como se o Homem-Aranha tivesse decidido criar sua própria colônia. Eu quero dizer, olhe para elas, essas criaturas arrepiantes estão em todos os lugares, desde outdoors até campos. E você sabe o que está causando isso? Chuvas pesadas. Sempre que chove, as aranhas saem em massa, rastejando para cima do solo molhado. Depois de ver tudo isso, eu definitivamente não quero mais ver a família delas. Número 15. Cadáver desconhecido. Depois de assistir a este vídeo, você não pensará duas vezes sobre coisas estranhas que você encontra em um passeio pela praia. Enquanto caminhava pelas tranquilas praias da Colômbia uma noite, este cara se deparou com o que inicialmente pensou ser apenas lixo de praia. Mas, quando acendeu sua lanterna, acabou por serem 3 criaturas azuis estranhas com longas caudas. Agora, o que é isso? Elas não se pareciam com nada daqui ou do espaço sideral. No entanto, o gerenciamento marinho chegou a tempo e levou o espécime com eles para ser dissecado e identificado. Acho que temos que esperar pacientemente pelos resultados para saber mais. Número 16. Espirais espaciais. Já avistou estranhas espirais no céu e pensou que os alienígenas estavam aqui? Bem, você não está sozinho. Eu também pensei, mas não é o que você está pensando. Um telescópio japonês capturou uma espiral brilhante sobre o Havaí, fazendo as pessoas falarem loucamente sobre OVNIs. No entanto, o telescópio Sauer, em Mauna Kea, resolveu o mistério. As filmagens revelaram que a luz misteriosa era um satélite recém-lançado da SpaceX. Então, descobre-se que essas histórias selvagens do espaço eram apenas ficção. Na próxima vez que você ver espirais no céu, poderia ser apenas satélites da SpaceX, em uma jornada espacial. Número 17. Caos dos grilos. Em 2023, a cidade de Nevada se tornou um carnaval de grilos, com milhares inundando as ruas. Esses bichinhos, presentes desde 1800, geralmente se mantêm por si mesmos, mas desta vez eles se aventuraram no mundo humano. Embora inofensivos, sem ferrões ou mordedores, eles causaram bastante alvoroço. Foi uma cena perturbando o sono pacífico, enquanto tomavam telhados e ruas como pequenos invasores.
Quem diria que o mundo dos insetos tinha seu próprio tour pela cidade? Os grilos saíram em uma grande aventura, transformando a cidade em seu parquinho. Que surpresa! Número 18. Chuva púrpura. Imagine acordar em um dia que deveria ser perfeito apenas para encontrar sua casa decorada em um tom inesperado de roxo. Foi exatamente isso que aconteceu em Cheektowaga. Em vez de gotas de chuva, misteriosos blobs roxos caíram, transformando sua manhã alegre em uma missão de limpeza. Com escova e paciência, a família limpou a bagunça roxa estranha, e foi após algumas investigações sérias que descobriram que um bando de pássaros muito amorosos tinha feito uma festança selvagem sobre sua casa. Bem, pelo menos eles tiveram um gostinho de realeza sem ter que visitar um palácio. Número 19. Carro de paraquedas. Lembra quando todos diziam que haveria carros voadores em 2023? Acho que não estavam mentindo. Olhe para esta equipe curtindo paraquedismo em um carro. Sim, você ouviu certo. Este grupo levou um carro vazio a 4.200 metros de altitude para testar sua tolerância à pressão do ar. Eles colocaram um paraquedas no carro e o deixaram cair do avião. As pessoas que fizeram isso sabiam o que aconteceria, mas outros ficaram realmente surpresos ao ver um carro caindo do céu sem ninguém dentro. Você se inscreveria para uma aventura semelhante? Porque é só assim que um carro pode se tornar um aventureiro audacioso no céu. Número 20. Revolta dos ratos. Todos estamos bem cientes das pragas de ratos, mas ver algo com seus próprios olhos é uma coisa totalmente diferente. Se você acha que estou exagerando, olhe para este vídeo. Kumba, uma pequena cidade costeira da Austrália em 2023, literalmente enfrentou um apocalipse real de ratos. Os fazendeiros foram online e compartilharam vídeos de bilhões de ratos emergindo de fardos de feno como cachoeiras. Essas pequenas criaturas peludas não estavam apenas comendo as culturas, mas também se infiltravam em silos, galpões e até casas. Eles estavam em todos os lugares, em armários, tocando piano e até deixando surpresas nos seus sapatos. Todos ficaram igualmente perturbados, mas os agricultores foram os mais afetados, pois sua colheita anual quase caiu para zero. Número 21. Orbe brilhante. Voltando a 2015, Milwaukee teve mais um mistério em mãos. Numa noite de sábado, um grupo de pessoas testemunhou um objeto insanamente brilhante caindo do céu, como uma verdadeira bola de fogo. Se você está pensando que era algum meteoro, saiba que você está enganado. Algumas pessoas pensaram que poderia ter sido ligado aos shows aéreos e náuticos que aconteciam naquele dia, mas os organizadores rapidamente descartaram esses rumores. A Força Aérea até interveio e tem investigado isso há cerca de 8 anos. Poderia ter sido uma nave espacial ou talvez algo de natureza militar secreta? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Número 22. Chuva de gelatina. De volta ao dia 7 de agosto de 1994 em Oakville, Washington, as coisas ficaram realmente estranhas muito rapidamente. Em vez de chuva, o céu decidiu soltar blobs gelatinosos por todo o lugar. Era algo completamente estranho, mas os locais não estavam apenas assistindo, estava acontecendo bem no quintal deles. Esses blobs estavam em todo lugar e qualquer um que os tocasse acabava se sentindo doente. Eles encontraram bactérias no gu, mas de onde veio ninguém tem ideia. Alguns dizem que foi um experimento militar que deu errado, outros culpam um acidente de avião, e até hoje, Oakville ainda se pergunta sobre esses misteriosos blobs do céu. Número 23. Visitante estranho. Você ainda está duvidoso sobre a existência de alienígenas? Bem, aqui está algo para fazer você pensar. Recentemente, o Pentágono desclassificou um vídeo capturando um objeto estranho no céu. Sim, certo ali. Esse OVNI foi avistado pairando sobre o Oriente Médio durante uma audiência no Senado. A filmagem mostra um objeto esférico cruzando o céu em uma zona militar. Até o diretor da AO admitiu que eles não tinham ideia do que era. Quem se atreveria a entrar no exército? Parecia que todos estavam convencidos de que era um visitante de outro mundo que não conhecia os protocolos do nosso planeta. Número 24. Chuvas de peixes. E se eu te dissesse que choveu peixes na Índia? Pode parecer loucura, mas realmente aconteceu em 2021. Os locais ficaram em completo choque depois que centenas de criaturas aquáticas foram encontradas espalhadas por toda parte. Algumas estavam se contorcendo, outras rastejando e algumas jaziam sem vida.
As pessoas começaram a supor que os peixes foram sugados por redemoinhos e voaram pelo céu como mágica, mas a melhor parte? Os moradores aproveitaram, agarrando peixes grátis como se fosse um buffet. Número 25. Extraterrestre expirado. Você já pensou em encontrar uma criatura tão bizarra enquanto caminhava casualmente por um canal de esgoto? Porque foi exatamente isso que aconteceu na Bolívia. Não sei como definir exatamente, mas com certeza é uma figura que não é do nosso planeta. O descobridor compartilhou os vídeos com a esperança de receber respostas, mas os espectadores também ficaram confusos. Eles também pensaram que era um alienígena, especialmente depois que viram um OVNI no céu. Mas então, você sabe o quê? A criatura desapareceu do nada, fazendo todos se perguntarem o que realmente aconteceu. Poderia ser algum alienígena abandonado ou algo novo tentando fazer uma aparição? Alguma sugestão? Número 26. Queda de penas. Em uma reviravolta bizarra durante uma tempestade de granizo, gansos começaram a cair do céu, deixando todos chocados. Todos nós desejávamos que fosse uma cena de algum filme, porque a verdade é mais dura do que a ficção. Essas pobres aves provavelmente se cansaram de uma longa jornada de migração ou foram atingidas por condições climáticas severas enquanto estavam no ar, fazendo-as desabar no chão. É um lembrete de que até o céu nem sempre é um lugar seguro para estar. Número 27. Praga de gafanhotos. 5 anos atrás, no sul da Rússia, milhões de gafanhotos invadiram como algo saído de um pesadelo, deixando todos em pânico. Vídeos virais fizeram as pessoas pensar que era o fim do mundo. Enxames de gafanhotos podem comer quantidades absurdas, como 10 elefantes ou 2.500 pessoas. Embora os cientistas os estudem, os gafanhotos ainda causam grandes problemas em todo o mundo. Eles viajam por quilômetros e quilômetros, comendo tudo à vista, então é melhor cruzar os dedos e esperar que você nunca encontre esses pequenos monstros. Número 28. Chuva de metais. Você já ouviu falar sobre o céu chovendo ouro e prata? Parece impossível, mas acredite ou não, aconteceu na Rússia em 2018. Barras de ouro e prata caíram do alto, e não apenas uma chuviscada, mas quase 3,4 toneladas de metais preciosos. Você pode imaginar a empolgação? As pessoas correram para coletar o máximo que puderam. É como ganhar na loteria bem no seu quintal. No entanto, a área foi rapidamente sitiada, e as autoridades conseguiram recuperar cada pedacinho. Agora isso é o que eu chamo de uma experiência única na vida. Número 29. Chuva de cobras. Há alguns anos em Londres parecia que festas de cobras eram reais. Você podia vê-las em todos os lugares, nas estradas, nas calçadas e até nos quintais das pessoas. Imagine o quanto os locais estavam assustados. E isso não é tudo. Eles ainda estavam tendo noites insones quando um homem compartilhou esse clipe que ele havia gravado à noite, mostrando cobras caindo do céu. Estava chovendo cobras? Bem, parece que o caos foi causado pelo aumento do calor no verão, fazendo com que essas criaturas rastejantes fossem muito mais ativas e marcassem sua presença em qualquer lugar e a qualquer momento pela cidade. Número 30. Surpresa de bolas de golfe. Em setembro de 1969, a Flórida testemunhou um evento incomum quando uma chuva típica de repente se transformou em uma chuva de bolas de golfe. As pessoas encontraram seus gramados cobertos com centenas de bolas de golfe, como se o céu tivesse chovido uma saraivada única de esferas com covinhas. Mas isso era mesmo real? Mesmo as autoridades não conseguiram descobrir como o céu se transformou em um campo de golfe. Alguns pensam que a tempestade pode ter levantado as bolas de golfe de um lago próximo e as derrubado sobre a cidade. Soa um pouco lógico, não é? E assim, a própria Mãe Natureza decidiu dar início ao seu próprio jogo de golfe. Número 31. Goo misterioso. Em uma noite em Harrison Township, no condado de Monmouth, uma substância desconhecida cobriu várias casas em um bairro, deixando os moradores assustados e irritados ao mesmo tempo. Essa substância misteriosa tinha uma textura oleosa, mas ninguém conseguia descobrir o que era. Alguns pensavam que era apenas cinza de fábrica, enquanto outros estavam convencidos de que era gosma de uma nave espacial alienígena. No meio de tudo isso, a causa real permaneceu desconhecida, e é apenas essa ideia que às vezes aterroriza todos mais uma vez. Tentaremos chegar ao fundo de onde os moradores acham que isso veio, mas... Número 32. Ops Celestial. Em 2018,
A vida tranquila na vila de Mawad Ghayon, na Índia, teve uma surpresa gelada quando um enorme bloco de gelo caiu do céu. A princípio, as pessoas se perguntavam se era um presente celestial, mas não, eram apenas presentes congelados de um avião em passagem. Não só na Índia, mas o mesmo evento também foi capturado em Londres. Imagens de sistema de câmeras mostram um grande bloco de gelo caindo do céu e se espatifando em pedaços. Felizmente ninguém foi afetado, mas os pedestres ficaram chocados por algum tempo antes de investigar a causa. Número 33. Anjos celestiais. Aposto que você está ciente do que aconteceu na China em 2019. Se não, não se preocupe. Vamos ver isso juntos mais uma vez. Os cidadãos testemunharam esses seres celestiais envoltos em nuvens. Eles os descreveram como figuras imponentes com asas majestosas, com sua presença atraindo todos ao redor. Embora todos estivessem muito curiosos sobre esses grandes anjos no céu, ninguém conseguiu descobrir o que realmente eram. Alguns simplesmente encerraram o debate dizendo que eram sinais de Deus, mas a curiosidade continua. Número 34. Milagre de Kentucky. Este vídeo foi reunido para uma história dos arquivos estranhos de Kentucky. Sim, exatamente, o infame chuveiro de carne de Kentucky de 1876. Era apenas um dia comum em Olímpia que se tornou bizarro quando o céu começou a chover pedaços de carne vermelha. Sim, você ouviu certo. Muitos apenas tremeram, enquanto alguns corajosos coletaram amostras para análise. Era carne de veado? Cavalo? Ninguém conseguia concordar. Alguns até aprovaram. Realmente me pergunto se deveriam ter feito isso. De qualquer forma, a carne misteriosa permaneceu apenas isso, um mistério. É hora do tópico curioso de hoje. Considere-se sortudo que o vídeo termine com a descoberta desse bizarro cadáver de dragão que ainda é um mistério para o mundo. Então foi em 2016 quando um grupo de exploradores no Tibete encontrou esse enorme cadáver de dragão encalhado. Sua cabeça enorme e cornuda e mandíbulas cheias de dentes afiados fizeram com que os aldeões temessem que logo iria atacá-los. Outra coisa chocante sobre esse cadáver era que suas asas também eram visíveis, embora na China os dragões sejam considerados sem asas. Seria mesmo essa espécie vivendo na Terra ou caiu diretamente do céu? Só os tibetanos podem responder a isso, pois dizem que acreditam que dragões trazem boa sorte e protegem tesouros. Agora, vendo um real devastado assim, é uma visão preocupante. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!